A gente vai entrevistar agora Marcos Rezende, ele é historiador, membro da direção nacional do Coletivo de Entidades Negras. O coletivo, inclusive, emitiu uma nota hoje, se posicionou de luto, lembrou da importância de Alaide, da história dela, da luta. Marcos, eu queria que você falasse um pouco sobre o que representa a Alaide do Feijão para a cidade do Salvador, tanto na parte política, a parte cultural, a parte histórica, o quanto ela engrandeceu essas lutas todas e foi importante nessa organização do movimento negro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes, né? E também às pessoas que assistem à Rádio Metrópole. E hoje realmente é um dia de grande perda para a cidade de Salvador, o estado da Bahia e para o Brasil como um todo, porque Alaide é aquela personalidade que conseguiu, através de um prato típico da culinária afro-brasileira, a feijoada, servida em um prato de inagé simples, fazer com que grandes movimentos acontecessem para transformar a realidade do povo negro no Brasil. É importante falar isso porque foi lá em Alaide do Feijão e através do sorriso acolhedor dessa grande matriarca, né? Porque Alaide era aquela grande matriarca, estava ali sentada, ultimamente, nas últimas décadas, no Pelourinho, num canto da parede, com as pernas colocadas para cima, porque ela já estava um pouco pesada, sentia dores nas pernas, e com um sorriso largo para receber todas as pessoas. E ela era a grande embaixadora, a pessoa em que qualquer ativista do movimento negro, qualquer político da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, do nosso país, qualquer personalidade da cultura, fosse que fizesse poesia em ônibus, ou fosse o Danny Glover, como está lá no quadro do restaurante dela, assim como pessoas que viviam em situação de rua e que muitas vezes tinham em Alaide, única alimentação do dia, seriam recebidas com um sorriso largo de forma acalentadora. E desse jeito simples e humano, essa grande matriarca deixou para todos nós, aqui, do estado da Bahia e do movimento negro brasileiro em geral, imensas lições. Primeiro, como é que é possível construir a partir de algo que pode parecer tão simples, que é um restaurante ali no Pelourinho, servindo basicamente feijoada todos os dias, algo revolucionário que é abraçar o mundo inteiro. E abraçava como? Porque a Alaide era uma embaixadora. A Alaide era aquela pessoa que qualquer um que chegasse, seja de qualquer entidade do movimento negro, seja um turista, fosse um político de estatura pequena, média, grande, ela iria sorrir, iria perguntar como poderia ajudar, iria servir o feijão, iria falar da vida. Às vezes de um programa de televisão, às vezes de um aumento de imposto, ou do gás, e a partir daí ela ia falar, mas isso não está certo, gente precisa fazer algo. E esse precisa fazer algo se transformava muitas vezes em um movimento. E daí surgiu, inclusive, no ano retrasado, aqui em Salvador, nas últimas eleições, o movimento Eu Quero Ela, para que o movimento negro indicasse ou colocasse nas ruas a necessidade de se ter um prefeito negro ou uma prefeita negra na cidade de Salvador. Mas foi ali em Alaide, todas as terças-feiras, com o movimento negro se reunindo, lá não tinha espaço para as tensões que não tivesse depois convergências, e dessas convergências surgiram campanhas como essa. Também outras diversas tantas, como o debate sobre a reparação para o povo negro, o debate de cotas raciais e de diversas políticas de ações afirmativas. A Alaide era isso. Ela me chamava de filho, daí eu a chamava de mãe, porque ela foi uma das primeiras pessoas, quando eu adentrei no movimento negro, há umas 2 décadas e alguma coisa atrás, ela me acolhia naquele Pelourinho falando, meu filho, é assim, é assado, vamos fazendo de tal modo, e essa referência que a Alaide deixou de cuidados, né, demonstra que hoje muitos de nós, do movimento negro brasileiro, estamos de fato muito tristes, consternados, é um imenso vazio. Mas, ao mesmo tempo, André, eu tenho certeza que hoje no céu, lá no Orum, como nós que somos de Candomblé falamos, com certeza está tendo uma grande festa. Está tendo um grande xirê para receber essa mulher que deixou um legado
um legado religioso, um legado político, um legado cultural, um legado de amor, um legado para demonstrar que, como diversas mulheres negras e simples desse país fazem todos os dias, que é botar a família debaixo do braço, se transformar numa empreendedora, garantir uma série de empregos, ofertar amor e dignidade para o povo e, apesar de parecer que tudo isso é impossível de se transformar em realidade, como já dizia Lazo, naquela música em que ele fala, apesar de tanto não, de tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade, foi isso que a Laide fez, e é por isso que ficamos nesse imenso vazio, porque sabemos que agora o restaurante vai continuar lá, nós vamos continuar frequentando, mas naquele cantinho, né, mesmo nós que acreditamos que quem vive na memória não morre, vai ficar aquela necessidade do sorriso, da bênção e do amor que a Laide nos ofertava todos os dias. Marcos, você falou, né, na abertura de sua fala, né, de quanto ela transformou coisas simples, como a alimentação, ofertar o feijão, que é um prato, inclusive, tipicamente brasileiro, e esse ato da alimentação, de, a partir disso, uma força revolucionária, que aí envolve a política, a cultura e tantas outras coisas que foram agregando o movimento negro. Queria que você falasse isso, inclusive o candomblé tem essa coisa do alimento sagrado e da oferta, né, como um espaço para mais pessoas e de agregar. E que você falasse isso a partir de uma perspectiva de a gente pensar nosso futuro, o futuro da cidade, o futuro das pessoas que vão fazer daqui para frente, ao mesmo tempo ligado a uma potência ancestral, essa conexão com a ancestralidade que a gente não pode perder, e muitas vezes a gente deixa de lado por vários outros processos de americanização, processos de não nos compreendermos como sujeitos e ligados a essa ancestralidade. Eu queria que você trouxesse a partir de Alaide essa reflexão de um futuro, mais um futuro na potência ancestral. Então, André, eu posso e sinto a necessidade de colocar isso a partir de um local onde a Laide começou, em determinado momento da vida dela, a vender o feijão, que foi ali na porta do elevador Lacerda. Inclusive, durante as últimas décadas, quando nós pensamos na lavagem do Bonfim, que não teve esse ritual tanto político, como de convergência religiosa, como cultural, era ali que a Laide todos os anos estava com a banca vendendo um feijão. Mas muito mais do que vender feijão, ela carregava a ancestralidade que ajudou a constituir a Igreja do Bonfim como um espaço sagrado, seja para católicos, seja para religiosos de matriz africanas. Então, é essa ancestralidade que você coloca, André, que eu tento representar aqui, através da lavagem do Bonfim, que significa a dimensão de Alaide. Né? Nós estamos aqui ainda, saindo aqui, vamos sair agora do mês de janeiro, ou seja, a lavagem do Bonfim seria nesse mês, há 2 semanas atrás, e não teve. Imagine a repercussão disso, do que foi não ter a lavagem do Bonfim, nos corações e nas mentes e no imaginário das pessoas da Bahia. Ainda mais num ano como esse, que é ano eleitoral. É esse o vazio que a Laide deixa. Justamente essa impossibilidade de convergir tantas forças, tantas potências, tantas relações interpessoais e também invisíveis, porque a Laide era um elo de ligação muito forte entre o Orum e o Aie, era uma filha de Omolu, esse orixá que é ligada à terra, às doenças, mas principalmente à cura. E a Laide curava. A Laide curava a decepção política de quem perdia a eleição. A Laide curava as dores dos amores cotidianos. A Laide curava as nossas frustrações de não conseguirmos adentrar em espaços de poder nessa cidade. A Laide também fazia com que a gente pudesse confraternizar com cada vitória que a gente tinha. Então, o vazio que vai ficar é imenso, André, porque ao olhar hoje a cidade de Salvador e o estado da Bahia sem essa personalidade, eu não consigo ver, por exemplo, onde é que os políticos não negros, políticos brancos, que historicamente ocuparam espaços de poder nessa cidade, vão poder adentrar no Pelourinho para poder fazer suas perspectivas de enfronhamento, crédito e entendimento da política constituída ao longo de décadas no seio do movimento negro. Sem a Laide,
fica mais difícil eles fazerem essa imersão, essa entrada nesse mundo. A Laide vai deixar um vazio porque era ela quem nos dizia assim: vamos conversar com todo mundo, vamos compreender o que todo mundo tem a dizer, e a partir daí nós vamos, independente da dimensão da nossa vitória, sair vitoriosos, gente. Porque nem sempre a gente consegue tudo o que quer, mas ao conseguir algo, significa que a gente avançou um pouco mais frente às durezas que são colocadas por nosso povo. Eu acho que a perda de Alaide deixa esse vazio. Deixa vazio para os políticos, deixa vazio para o movimento negro brasileiro, deixa vazio para aquela pessoa que se alimentava ali todos os dias. E como vai ser preenchido isso na perspectiva religiosa, André? Nós do Candomblé acreditamos no que eu já falei logo no começo, de que quem vive na memória não morre. Nós temos, dentro de diversos terreiros de Salvador, um local chamado Ileiboicu, que são as casas de adoração dos ancestrais. Então, a Laide hoje se torna um ancestral. A Laide hoje passa a ser consultada depois dos rituais sagrados que terão em homenagem ao passamento dela para um outro estágio, a ser consultada de uma outra forma. Então, o que nós do Candomblé entendemos é que, ao sair do plano físico, a Laide entra num plano metafísico, que nós vamos sentir a nossa saudade dela por conta da nossa humanidade, mas, ao mesmo tempo, poderemos consultá-la, vivenciá-la e tirarmos também mais conhecimentos e possibilidade de construção para o movimento negro, perspectivas outras, através dessas consultas a esses oráculos em que estão personalidades da estatura de Alaide. E aí cabe a nós também ter essa capacidade e essa sensibilidade de entender, como nós do Candomblé acreditamos, que essas grandes energias vivem no mar, como vive na festa de Iemanjá, que é a mãe de todo mundo e todos nós, vivem na terra, vivem nas montanhas, vivem no ar. Então, a Laide será, sim, essa energia viva, esse axé na forma mais grandiosa, que nós vamos muitas vezes receber a inspiração e vamos nos conectar nos momentos de alegria e de tristeza, mas principalmente a cada vitória conquistada pelo nosso povo. A gente conversou aqui com Marcos Rezende, historiador, membro da direção nacional do Coletivo de Entidades Negras. Marcos, eu lhe agradeço muito pelas palavras, por traduzir esse momento, né, esse sentimento de perda que a gente tem, mas traduzir tão belas palavras, inclusive trazendo toda essa força do Candomblé, falando do axé, da lembrança, da memória, da memória permanece, né, de quem é sempre lembrado, e da energia que a Laide sempre vai emanar, e da referência que a gente vai ter sempre a ela daqui para frente. Tá bom, André. Eu agradeço a oportunidade aí de vocês, da Rádio Metrópole, né, por esse momento. E eu queria terminar falando de uma história de Omolu, que é o orixá de Alaide, André. Teve um determinado momento em que Xangô, é o Itã que nós chamamos no Candomblé. Eu sou uma pessoa, inclusive, de Xangô. Teve um determinado momento que Xangô, ele estava dando uma grande festa para receber todos os orixás. E Omolu, e Xangô era um rei poderoso, potente, grandioso, e por vezes impetuoso também. E Omolu chegou nessa festa com suas roupas muito humildes, de palha, e Xangô o tratou com um determinado desprezo, né? E também não teve o cuidado, porque Xangô percebeu que um orixá se atrasou, muito importante para Xangô, se atrasou porque estava cuidando de Omolu. E Xangô destratou Omolu. E ao destratar Omolu, Xangô viveu uma série de angústias no seu reino. Não se conseguia mais a cura para algumas doenças, as colheitas não eram mais tão satisfatórias, e Xangô foi consultar o Ifá, os búzios, para saber o que estava acontecendo, e ficou, então, resolvido que foi a forma de falta de cuidado dele para com Omolu. E Xangô pediu, então, desculpas para Omolu. E Omolu disse para Xangô: eu aceito as suas desculpas, e eu, a partir de agora, vou fazer a minha festa de uma forma em que todo mundo se sinta amado e respeitado. E você pode vir também, Xangô, para a minha festa.
E a partir, então, desse momento, nos terreiros de candomblé, por exemplo, quando isso aconteceu, hoje, nos terreiros de candomblé, quando tem a festa de Omolu, ela é feita num outro barracão, de uma outra forma, em que todo mundo tem direito a comer, a se alimentar, a ter a cura das nossas doenças físicas e também materiais, porque a fome assola milhões de brasileiros ainda hoje. E aí é que é o chamado de Agé Umbó, né? É o Olubagé de Omolu, onde ele oferece comida a todas as pessoas. E eu estou contando isso porque é essa a mais pura expressão de Alaíde do Feijão. É esse tanque que representa muito de Alaíde. É tipo, apesar das impossibilidades que ela teve na vida, apesar das dificuldades, ela ofertou para todo mundo essa comida sagrada, que nos garantiu força física para lutar e força no espírito para seguir adiante. Então, vida longa à Alaíde do Feijão, e a Alaíde do Feijão sempre estará presente na nossa existência. Muito obrigado à Rádio Metrópole, muito obrigado a essa oportunidade de falar dessa grande matriarca e grande representação do povo negro do nosso país.